Rádio Esportes. Debate. Meus amigos comentaristas, não tem como fugir dessa questão de treinador do Atlético, até porque é o assunto do momento aqui em Minas Gerais. Essa questão do Bruno Lage, por exemplo, depois dessa, se ele disser não, o Atlético pode esquecer o treinador português? Porque o Atlético foi atrás, o Jorge Jesus não deu certo, aí o Carlos Carvalhal na época não deu certo, aí não sei mais quem deu certo. É pra esquecer também, né? Porque eu acho que tem nomes que são mais difíceis mesmo, né? O Jorge Jesus é um caso desse, que é um treinador muito complicado. O próprio Flamengo, com quem ele teve uma história, tomou vários fora, né? Do Jorge Jesus aí, recentemente. Então, não é uma situação tão simples, né? Eu acho que assim, você definir que não mais vai ter um comandante português é muito radical, né? Porque eu acho que vai variar de caso para caso. Mas eu acho que vai ter que pensar num plano mais acessível, talvez até alguém que esteja aqui no Brasil, né? Pode ser uma alternativa. Só que aí no Brasil você vai ter que ir atrás de treinador que tá empregado, hein, Alexandre? Olha, o Romano, com toda sinceridade, eu acho que assim, a gente tá falando de mercado de trabalho, né? Então, o mercado de trabalho, ele é feito de quê? Ele é feito de propostas, tá? Então, se o Atlético chegar, vamos dar uma sugestão, tá? Não tô dizendo que isso vai acontecer, mas Vojvoda, né? Que é um treinador que faz um belo trabalho no Fortaleza, com muita fidelidade ao clube. Mas se chegar lá o Atlético, ou se chegar lá o Corinthians, ou se chegar lá o Palmeiras, e fizer uma proposta, procurando o clube, procurando o treinador, uma proposta de trabalho que ele considerar que é interessante para ele, eu acho que não existe nada de antiético nisso, né? Eu acho que o problema é quando acontece o assédio, né? Quando acontece de se procurar o profissional antes, e isso com o jogador é muito comum, né? Se procura o jogador, se faz a proposta salarial, e aí depois vai se negociar com o clube, com o jogador já tendo a cabeça cheia pelo que ele pode ganhar, né? Isso realmente tem que ser evitado e isso é antiético. Agora, se é dentro de um processo em que os estágios são respeitados, eu não vejo problema nenhum. E aí a decisão é pessoal do treinador e até do próprio clube. Você vai querer oferecer algo a mais para ele ou não. Até porque a gente não pode esquecer que mercado de treinador no Brasil também, ele não é uma coisa muito regular e não é uma coisa muito estável, né? Né? O Fernando Diniz, que até outro dia era o melhor treinador do futebol brasileiro, já é muito questionado pela torcida do Fluminense. É difícil você determinar aí, nessa história toda, quem é mocinho e quem é bandido. Do mesmo jeito que, por exemplo, quando um treinador tá mal, é muito comum alguém ligado a um outro treinador ligar pro clube e oferecer. E o cara tá lá trabalhando. Como é muito comum o clube fazer um contrato de 2 anos e mandar o cara embora com 3 derrotas seguidas. Então, assim, é tudo muito complicado, né? Você definir essa ética aí no futebol, nem sempre é um trabalho simples, viu, Romano? Mas as coisas acho que estão mudando um pouco, viu, gente? Acho que estão mudando um pouco no futebol brasileiro. Você vê que quando o técnico, o clube se interessa, muitos clubes estão procurando o outro clube primeiro. O Flamengo fez isso com o Alan, né? Procurou o Atlético, demonstrando interesse. Eu acho que há uma esperança, a luz do fim do túnel, viu? Com relação a isso. Eu acho que tem alguns fatos, né, que nos dão esperança que isso possa acontecer e outros nem tanto, né? Se você for ver que na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, hoje a gente tá na 10ª. Olha quantos treinadores já foram embora. Aqui, falar nisso, o Atlético vacilou naquela primeira, aquele primeiro surto do Cudê, depois da derrota por Libertad, em ter resolvido a situação e deixado passar, por exemplo, Dorival Júnior? Eu acho que ali, se voltasse no tempo, né? Se pudesse voltar no tempo, o que faria ali os dirigentes? A hora que o Cudê parou de falar, terminou a entrevista coletiva dele, já tinha um papel na frente dele para ele assinar. Eu acho que é isso que eles teriam feito. Na verdade, eles entenderam a palavra do Cudê e foram se reunir ali na sequência, mais precisamente depois do Campeonato Mineiro, para
só consolidar uma coisa que o próprio treinador tinha falado. Mas ali ele já tinha mudado de ideia, né? Sabe Deus por quê ele teve a ideia de brigar com todo mundo e também qual foi o motivo dele voltar atrás. Mas ali, se tem um cara, mas tá bom, Cudê, a gente vai fazer isso agora, inclusive, não precisa nem não deixar esfriar. Ali a situação seria outra e assim, quase certeza que o Dorival estaria comandando o Atlético nesse momento. Vacilou ali naquela oportunidade, Alexandre? Romano, é difícil assim a gente avaliar estando de fora, né, o Alê, mas a verdade é que assim, eu acho que o mercado brasileiro, ele é muito importante para os sul-americanos, né? Eu acho que a cada temporada fica mais importante, né? E eu acho que, não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que o Cudê fechou a porta dele. Será? Não sei. Eu imagino que sim, né? Porque, ok, o Sampaoli, a gente coloca o Sampaoli aí na turma dos malucos, né? Mas o Sampaoli, pelo menos aqui no Brasil, a gente não viu, assim, ele com os jogadores, problemas ele terminou 2 campeonatos. Com o Santos e com o Atlético. E bem, né? Ele foi bem. Ele fez um belo campeonato com o Santos. Ele encerrou 2 campeonatos. Não, e campeonatos de campeão, né? Porque com o Santos ele fez 74 pontos. É o maior vice da história em 2019. Ele só não foi campeão porque o Flamengo fez 90 com o Jorge Jesus. Com vários jogadores vivendo o seu melhor momento na carreira nas mãos dele. O Quadrado lá, Everton Ribeiro, Arrascaeta. Nós estamos falando do Santos, né? Mas em vários momentos. Também, sim. Aí ele vem pro Atlético em 2020, forma um grupo, e não é fácil você trabalhar com um grupo em formação durante uma pandemia, durante a coisa toda. E ali eu acho que ele cometeu alguns erros, porque o Flamengo foi campeão só com 3 pontos a mais que o Galo, que foi o terceiro colocado. Mas de toda forma, né, para um time que começou o ano sendo eliminado pelo Afogados de Ingazeira, né, na Copa do Brasil, terminar a Série A na terceira colocação é, sem dúvida nenhuma, um grande salto. E o que eu chamei a atenção foi o seguinte: o Sampaoli, ele encerrou 2 campeonatos brasileiros, um pelo Santos e outro pelo Atlético. O Cudê não deu prosseguimento no Internacional e agora não está dando prosseguimento no Atlético também. Eu acho que isso pode pesar lá na frente para quem pensa assim, vou contratar quem? Tem o Eduardo Cudê.